Boa noite! Hoje vamos ter mais uma live conversando sobre fluxo de caixa, que é uma ferramenta muito poderosa e é imprescindível para qualquer negócio. Então, hoje vamos aguardar um pouco o pessoal entrar e quero conversar muito hoje fazendo alguns questionamentos sobre o fluxo de caixa. Tentar ligar aqui meu... Eu achei que eu ia conseguir transmitir pelo Face também aí, direto, mas não vai dar certo. Então, boa noite, pessoal. Hoje, como eu estava comentando, então, vamos conversar sobre essa ferramenta poderosa que é o fluxo de caixa, tá? Eu dividi a nossa live em 4 etapas, tá? As razões para a gente ter um bom fluxo de caixa, fundamentos de um bom fluxo de caixa, objetivos e a estrutura do fluxo de caixa. Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação. E se vocês acharem que tem alguém que possa assistir essa live, compartilha aí no aviãozinho, certo? Eu quis trazer esse assunto hoje do fluxo de caixa porque eu acho que é um momento que as empresas estão precisando retomar alguns conceitos, né? A pandemia tá aí, o auxílio do governo agora que vai retomar para dar um pouquinho de alento aos empreendedores. Então, a gente fazer a gestão do dinheiro do nosso negócio é muito importante. E hoje a ideia aqui é sacudir um pouquinho vocês, porque existem empresas que conseguem passar por momentos de escassez sem muito sofrimento e existem aquelas que não conseguem, porque não tem o controle financeiro na mão, né? Então, a pergunta é... o quanto vocês estão comprometidos com o negócio de vocês, né? Por quê? Porque fazer a gestão financeira, ela exige comprometimento e exige tempo. E a parte do fluxo de caixa, então, é fundamental. Eu costumo dizer que não existe negócio sem venda, mas também não sobrevive um negócio sem gestão financeira. Então, porque a gestão financeira é a ciência que te ajuda a administrar melhor os teus recursos, tá? Então, para a gente começar fazendo essa sacudida que eu quero fazer vocês pensarem um pouco hoje, é a primeira pergunta, pensando de 1 a 10, quanto você acha que é importante ter o controle financeiro no seu negócio? Eu tenho quase certeza que todo mundo vai responder entre 9 e 10. Mas a segunda pergunta é, o quanto você está disposto a ter sucesso no seu negócio? Essa é uma pergunta bem doída, né? Porque quando a gente para pensar que a responsabilidade está totalmente em nós mudarmos as nossas atitudes do dia a dia para melhorar o nosso negócio e principalmente, né, um público feminino que é muito empreendedor, que ainda tem as outras atribuições bem comprometidas, assim, casa, filhos, né, e outras coisas, às vezes fica difícil a gente colocar o sucesso do nosso negócio talvez em primeiro ou em segundo lugar. Então é uma questão que eu trouxe hoje para a gente pensar, porque o sucesso de um negócio não está atrelado à sorte, ele está atrelado à gestão dos recursos, né? Os recursos de pessoas, o recurso de tempo, os recursos de equipamentos, infraestrutura e principalmente os recursos do dinheiro, né? Então, é muito importante
nós fazer essa gestão financeira eficaz. E por que o fluxo de caixa, né? Eu digo que uma empresa que não tem fluxo de caixa, ela não consegue sobreviver por muito tempo, ou ela faz uma gestão financeira meia boca. Por quê? Porque o fluxo de caixa, ele é a única ferramenta que te garante que tudo está registrado. E a gestão financeira, ela inicia com os registros. Né? É a ferramenta que vai te dizer para onde o dinheiro foi e principalmente para onde o dinheiro vai. Ela também serve para a gente ter certezas dos nossos custos e nossas despesas. Assim a gente vai ter mais certeza para fazer um bom preço de venda, e também vai nos ajudar a ser a base para o orçamento empresarial ou um planejamento financeiro estratégico, tá? O planejamento financeiro estratégico é uma projeção, né? Você vai definir para onde que você vai, quais os produtos vai vender, por quanto vai vender, qual é a meta de venda de cada produto e o que isso vai impactar no fluxo de caixa. Como vamos administrar os recursos? Porque em alguns momentos também é importante pensar que não adianta só aumentar a venda, porque você tem que equilibrar a sua venda com as suas compras. Às vezes, quando a gente aumenta a venda, a gente não tem o recurso suficiente para fazer a compra, né? Porque às vezes a compra é à vista e a venda é parcelada, então a gente tem que administrar isso. Então, qual é o momento realmente da gente aumentar as nossas vendas, tá? Então, é importante o fluxo de caixa em função disso. Também, então, ele é a base para toda a gestão dos recursos. E você vai decidir para onde que vai o dinheiro, tá? Se ele vai ser bem administrado e vai acabar no seu bolso, ou se ele vai ser mais ou menos administrado e você vai ter desperdícios, tá? Porque quando a gente não controla 100% o dinheiro, a gente tem desperdícios, tá? A gente gasta no momento errado, às vezes a gente gasta a mais do que pode. E é muito interessante quando a gente começa a controlar os recursos, porque automaticamente a gente pensa. Essa semana, quero compartilhar aqui com vocês uma situação bem rapidinha. Essa semana eu recebi um áudio de uma cliente que eu montei com ela o planejamento financeiro estratégico, e ela me questionou sobre o lançamento de uma cafeteira que ela tinha comprado. Mas o mais legal é que a gente fez uma lista de investimentos e ela tinha projetado uma cafeteira de café expresso, bonito, e ela tinha sim recursos para fazer essa compra. Mas ela optou, entendendo todo o contexto do negócio dela, optou em comprar uma cafeteira mais barata que vai atender bem satisfatoriamente o negócio dela neste momento, e ela conseguiu assim economizar. Eu tenho certeza que se fosse em outro momento, ela teria comprado a cafeteira porque ela tinha visto o dinheiro, e como ela me disse no início, eu vou lá e vejo, se eu tiver dinheiro eu vou lá e faço o investimento. E este é um dos grandes problemas da falta de dinheiro nas empresas. Fazem investimento no momento errado, sem analisar o que está vindo para frente. Então essa é uma das importâncias da gente ter um fluxo de caixa, tá? Então, relembrando um pouquinho sobre as etapas da gestão financeira, para a gente poder entrar num fluxo de caixa, na informação do fluxo de caixa, a gente tem 4 etapas básicas da gestão financeira: as anotações dos dados, a consolidação desses dados em relatórios, gerando informações, a análise desses dados e a tomada de atitude, tomada de ação. O que é importante nisso, pessoal? Eu vejo muito as pessoas anotarem os dados, mas eles não conseguem sair daí, né?
Por quê? Porque falta um pouco de conhecimento, porque não consegue entender no primeiro momento, então acho que vai tocando, as nossas atividades do dia a dia vão tomando o nosso tempo e a gente não para fazer a gestão financeira, né? Então, uma das coisas que eu falei lá no inicinho agora da nossa live foi: se você não tiver tempo para fazer a gestão financeira, você não está comprometido com o seu negócio e muito menos com o sucesso do seu negócio. Então, a gestão financeira através do fluxo de caixa é fundamental, tá? Então, vocês fazem as anotações, organizam essas informações em relatórios e um deles é o fluxo de caixa. A gente analisa esses dados e toma atitudes, tá? Essas são as 4 etapas da gestão financeira. Então, os fundamentos de um fluxo de caixa é você ter 100% dos registros do que você recebeu e do que você pagou. Você ter 100% dos registros do que você vai receber e do que está comprometido já, né? Que você já comprou parcelado e vai ter que pagar, né? E você fazer a conciliação dos saldos, porque isso vai garantir que as informações estejam corretas. Então, esses são os fundamentos do fluxo de caixa, que nada mais é do que os fundamentos da gestão financeira. Então, ele também é feito em 4 etapas: o registro dos dados, a conferência deles, a análise e a tomada de ação, tá? Então, é muito importante a gente analisar essas informações de uma forma bem consistente através do fluxo de caixa. Pessoal, eu não falei aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que depois eu respondo, tá? Então, pessoal, ficou entendido até aqui? Vocês, se precisarem então mais alguma informação, por favor, retomem. Me perguntem aí, tá? Então, só retomando um pouquinho antes da gente entrar na estrutura própria do fluxo de caixa. Já falamos sobre as razões de ter um fluxo de caixa, que é a única ferramenta que vai lhe garantir que os registros para uma boa gestão financeira estão 100% anotados. Você é a única ferramenta que vai lhe garantir que o saldo, que vai lhe garantir você fazer uma boa gestão dos recursos, né, futuramente, para o futuro. E o principal agora é nós pensar sobre qual é o objetivo real do fluxo de caixa. O que muitos pensam é que o fluxo de caixa é uma análise do que passou, e não é isto. Isto também é, claro, porque ele é a base de análises, mas o fluxo de caixa, ele tem o propósito fundamental de você olhar para o futuro, tá? Ele é uma ferramenta de antecipação. E quando a gente se antecipa, a gente consegue tomar melhores atitudes e tomar uma atitude com mais tranquilidade. Quando a gente se antecipa e sabe que vai dar algum problema lá na frente, a gente renegocia antes com fornecedores, a gente prorroga alguns títulos, a gente tenta incrementar alguma venda, mas o importante é a gente fazer tudo isso com calma. E a única maneira de fazer com calma é a gente se antecipar olhando efetivamente o fluxo de caixa. Então, pessoal, fluxo de caixa não tem mistério. Ele é uma ferramenta de somar e de diminuir, tá? Ele é uma ferramenta de gestão. Então, cada empresa vai adaptar o fluxo de caixa para o seu negócio, com as suas categorias ou seu plano de contas, tá? E ele é uma ferramenta que você pode fazer num caderno, você pode fazer num aplicativo de celular, você pode fazer no Excel ou você pode fazer num sistema, tá? Então, não importa, importa que você utilize e utilize de uma forma correta, tá? Eu já tive clientes que eu estruturei fluxo de caixa
em agenda. Eu já tive clientes que eu ajudo a administrar através de aplicativo no celular, outros através de planilha de Excel e alguns é sistema, tá? Então não importa, importa como está o momento da sua empresa, como é o seu dia a dia para conseguir fazer uma boa estrutura do plano de contas. Então, anotem aí, tá? O plano de conta, o fluxo de caixa, ele começa com o saldo inicial, as entradas, as saídas, as previsões, as projeções e o saldo final, tá? Então, essa é a estrutura de um fluxo de caixa. Então, nós vamos olhar cada um, tá? Começando pelos recebimentos. Então, recebimentos, pessoal, ele é a quarta etapa da área comercial. Então, primeiro você tem o marketing, que vai fazer a captação do seu cliente. Depois você tem a área comercial, que vai fazer efetivamente a venda. O faturamento, que é a emissão da nota fiscal ou a entrega do seu produto e seu serviço. E por último, então, é o recebimento. Então, para termos entrada suficiente no nosso negócio, a gente precisa fazer o dever de casa. Então, a gente precisa vender, faturar e, né, entregar o nosso produto, o nosso serviço, para então termos os recebimentos, tá? Então, no seu fluxo de caixa, você vai lançar todas as entradas de recurso. E é importante que você já aproveite este relatório e lance que tipo de entrada está sendo, né? Que tipo de recebimento, qual é o serviço, porque assim você vai conseguir fazer uma análise melhor depois sobre as suas vendas, tá? Os pagamentos, quais são os pagamentos? Tudo que sai de dinheiro do negócio é pagamento, é gasto, tá? Então, as grandes categorias são os impostos sobre vendas, tá? Que aí entra o Simples, o ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social de Lucro Líquido, tá? Esses 4 últimos é para quem está no formato de lucro presumido, tá? Quem está no Simples paga só o Simples e quem é MEI paga a DAS. Como a DAS é fixa, a gente joga ela direto dentro da despesa fixa, tá? Outro grande grupo de pagamento são os fornecedores. Todo aquele material que a gente compra, que a gente utiliza mão de obra de terceiro para entregar o nosso produto, tá? Depois vem as despesas fixas, que são água, luz, telefone, contador, IPTU, o aluguel, o condomínio, todas essas despesas que a gente tem todos os meses, inclusive material de limpeza, de escritório, alguma outra taxa que a gente tenha, tá? Então, isso é importante. As despesas fixas são aquelas que a gente tem todos os meses, independente de ter faturamento ou não, tá? As despesas com o pessoal, né? Nossos funcionários, as despesas comerciais, para quem tem alguma coisa bem específica, né? Alguma coisa de embalagem, alguma coisa de combustível, sites, outras despesas nesse sentido. As despesas financeiras, fundamental, tá? Muitas empresas, muitos negócios não contabilizam a despesa financeira e isso é fundamental. Então, quando você for lançar o recebimento do seu cliente e for vendido no cartão e você tem taxa de deságio do cartão de crédito, você tem que lançar, por exemplo, o recebimento de R$100 e o pagamento de taxa como despesa financeira no valor de R$2,80, R$1,80, qual for a sua taxa, tá? É muito importante medir essa despesa financeira, tá? Então, sobre a venda, as despesas de juros que a gente paga na conta, os custos de manutenção das contas, outras tarifas bancárias de DOC, TED. Então, é importante a gente registrar as despesas financeiras. Depois vem as saídas com Prolabore, tudo que você
tirar do seu negócio que for para gasto pessoal, ele tem que ser lançado como saída de prolabore, tá? Endividamento, todos aqueles parcelamentos que você já tem comprometido, então empréstimos bancários, alguma dívida com algum fornecedor que você negociou, e também investimentos já comprometidos. Então, se você comprou algum equipamento a prazo, então isso é investimento. Se você comprou, tá pagando veículo, é investimento, tá? Veículo utilizado para o negócio. Se for para uso pessoal, é prolabore. Então, essas são as linhas macros de gastos, tá? Os pagamentos. Depois, as previsões e projeções. Previsão, pessoal, é aquilo que você já sabe que você vai ter que pagar. 13º, férias, se alguém tem rotatividade, já pode prever algum valor de rescisão, tá? Os impostos trimestrais, tem que entrar no fluxo de caixa como previsão. E as projeções são aqueles valores que você está estudando um cenário. Então, se você vai aumentar a sua venda e vai receber X em 30, 60, 90 dias, isso é projeção, e para mim poder entregar, eu vou comprar X. Então, essas compras com a forma de pagamento também eu tenho que entrar dentro do fluxo de caixa, tá? Então, é muito importante a gente lançar as previsões e as projeções. E isso vai nos dar a tranquilidade de ter um bom fluxo de caixa. Porque um fluxo de caixa, ele não pode ser linear, tá? Ele não pode ser todos os meses a mesma receita e o mesmo gasto. Por quê? Porque há meses que a gente vende mais e há meses que a gente vende menos. Então, a gente precisa lançar essa sazonalidade dentro do nosso fluxo de caixa, porque só assim a gente vai ter um fluxo mais real possível, tá? E aí depois vem os saldos, né? O saldo inicial é sempre o saldo final do mês anterior, do período anterior. E o saldo final, então, vai ser o teu saldo inicial, mais os teus recebimentos, menos os pagamentos, mais as previsões e menos previsões, e mais projeções e menos projeções, tá? Esse vai ser o teu saldo final. Quando a gente faz o término de um período, né? Vamos dizer que eu esteja analisando o meu fluxo de caixa de hoje. Então, eu excluo todas as previsões e projeções e analiso o meu saldo. Então, se o meu saldo final ficou igual ao que eu tenho físico, né, o que eu tenho lá no banco, mais o que eu tenho em dinheiro, então a sua conciliação de saldo está correta, e isso quer dizer que todos os seus pagamentos estão corretos. E esse saldo atual, ele é fundamental, porque é ele que vai ser o saldo inicial da sua projeção futura. E como eu falei antes, o fluxo de caixa, ele tem que ter uma visão de futuro. Então, esse vai ser o saldo inicial do seu futuro, né? Da sua próximos 3 dias, da sua próxima semana, do seu próximo mês. Então, se o saldo atual não está correto, a sua projeção de fluxo de caixa futura também pode sofrer com este erro de saldo, tá? Então, por isso é muito importante nós termos o saldo, tá? Quando o nosso saldo está conciliado, isso quer dizer que todas as informações lançadas e realizadas estão corretas, tá? Então, a nossa análise vai ser uma boa análise porque tudo está correto, tá? E ele, então, está garantindo que as informações que nós vamos tirar do fluxo de caixa são eficazes, tá? Vão nos dar informações para uma boa tomada de atitude. Entendido até aqui, pessoal? Me digam aí se tá tudo bem, como é que tá, se eu corri demais, se vocês querem que eu repita alguma frase, tá? Porque, pessoal, o fluxo de caixa, como eu falei antes, ele é uma ferramenta de gestão.
Então, além da gente poder fazer no caderno, no celular, no Excel ou um sistema, a gente vai definir, conforme a nossa necessidade, se ele vai ser um fluxo de caixa diário ou se ele vai ser um fluxo de caixa semanal, tá? Semanal ou mensal, tá? Isso depende de cada negócio. Eu tenho clientes que ele tem um fluxo de caixa muito justo, então a gestão do dinheiro dele tem que ser diária. Então todo dia ali a previsão dele é diária, quanto provavelmente vai entrar de vendas à vista, quanto ele vai ter que despender de dinheiro, dia 20 ele tem que pagar vale, dia 5 ele tem que pagar salário e assim vai. Eu tenho outros clientes que eles têm já uma folga de fluxo de caixa pelo menos por mês. Então a análise deles é mensal, né? A análise dele a gente faz uma planilha anual, mês a mês, tá? De previsões também para ver como vai terminar. Então isso depende do seu negócio, tá? E então, pessoal, por onde a gente começa efetivamente um fluxo de caixa, hein? Ele não é difícil, mas antes de nós começar eu quero ler aqui para vocês uma frase que eu separei do Salvatore Morana, que ele é um empresário e ele escreveu alguns livros na parte de gestão de compras, tá? E ele diz o seguinte: uma empresa financeiramente fraca perde grandes oportunidades de aumentar o seu lucro, tá? Então, eu acho que é uma passagem bem legal. Como eu falei, a minha ideia hoje é sacudir vocês para pensarem se estamos fazendo 100% da nossa gestão financeira ou não, tá? E por onde que a gente começa, então, o nosso fluxo de caixa? Não precisa esperar virar o mês, não precisa esperar virar a semana, a gente começa no momento que a gente decide. Então, a minha sugestão é, amanhã de manhã, comecem o fluxo de caixa de vocês. E como? Primeiro passo é, anotem o saldo inicial. Então, amanhã de manhã vocês vão ver quanto que vocês têm no banco, quanto que vocês têm em dinheiro no negócio de vocês. E anotem ali. E comecem a anotar tudo que entrar e tudo que sair durante o dia. E no momento que vocês fizerem uma compra a prazo, vocês lancem quando vocês vão ter que pagar essa compra. E quando vocês fizerem uma venda a prazo, vocês lancem quando vão receber esta venda, tá? E aos pouquinhos vocês vão lembrando que vocês têm contador para pagar, que aí vocês podem ir aos poucos projetando aquelas despesas fixas que vocês já sabem que tem o negócio de vocês, tá? Aí o terceiro passo, então, no final do dia, é vocês fazerem a conciliação do saldo de amanhã. Então, vocês vão ter o saldo inicial, tudo que entrou, tudo que saiu, e vejam se o saldo que ficou igual ao que vocês têm no banco e igual ao que vocês têm em dinheiro, mais o que vocês têm em dinheiro. Então, é muito importante vocês fazerem a conciliação logo nos primeiros dias para pegar o hábito e também para poder ter certeza de que vocês estão fazendo a informação correta. Depois, os outros ajustes, vocês vão aprendendo aos poucos, né? Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre fluxo de caixa, podem ler, podem baixar. Falando em baixar, tá? No meu site tem uma planilha de fluxo de caixa em Excel com orientações. É um download gratuito e é a mesma planilha que eu uso para mim, para os meus recursos. É uma planilha simples, mas ela é bem eficiente para mim analisar como está a minha previsão de futuro, porque é para isso que serve o fluxo de caixa, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha hoje para vocês. Se vocês quiserem dúvidas, por favor, podem me chamar no WhatsApp e perguntar, tá? Então, a ideia hoje é fazer vocês se comprometerem com o negócio de vocês através da implantação de um bom fluxo de caixa, que isso vai dar um recurso muito bom e muita tranquilidade também para fazer a gestão. Porque no momento que a gente se antecipa, a gente
tem mais tranquilidade para tomar decisão. A gente já sabe que vai acontecer e a gente não fica apagando incêndio todos os dias, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a participação e se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no direct ou também no WhatsApp, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação e até a próxima live.